Você sabe o que aconteceu com o Império Azteca, Inca e Maia? Você sabe como que a varíola devastou essas populações? Cara, a varíola, ela, ela demograficamente, ela foi letal. Enfim, mas desses três, nem todos os três foram destruídos por malária, né? Nem todos os três foram destruídos por não, varíola, não malária. Malária não, varíola, enfim. Eu troquei o nome. Enfim, eu quero falar também da varíola, da malária, né? Malária. Enfim, é, mas você sabe quantos indígenas morreram pelo contato, né, de europeus, que o europeu vinha ali com malária, né? Aí vinha ali varíola, vinha sarampo, vinha zorra toda. Mas, cara, a colonização, ela foi boa ou foi ruim? É, cara, depende da perspectiva que você olha se a colonização foi boa ou ruim. Pelo lado de vista patológico, do indígena pegar malária e morrer, enfim, desse ponto de vista foi ruim, mas, né, se formos ver a sociedade de forma pessimista, a gente vai ficar amargurado com as situações, mano. Enfim, a gente vai ficar amargurado com as situações. Enfim. Olha aqui, ó, vamos lá. A chegada dos europeus às Américas, tá? É, fez com que doenças que populações indígenas não tinham, né? Fez com que populações indígenas, né, que não tinham contato, imunidade prévia, né? Enfim, fossem muito afetados. Não foi malária, foi varíola, sarampo, influenza, o tifo em algumas regiões, tá? A malária nunca foi a principal, mas em algumas regiões uma malária, né? E a febre amarela também é giro, tá? A malária não pode ser subestimada. Estude sobre a malária, por favor. Malária precisa ser estudada por você. A varíola foi de longe uma das doenças mais devastadoras, tá? Enfim. No caso dos astecas, por exemplo, a varíola chegou ao México em 1520 e matou uma enorme parte da população, incluindo, né, líderes importantes. Isso enfraqueceu muito o império durante a conquista espanhola. Entre os incas, né, uma epidemia de varíola chegou antes mesmo da chegada de Francisco Pizarro, viajando pelas rotas comerciais. Ele matou o imperador Capic, Hu, o nome é Juan, 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 Juana, o nome olha esse nome indígena, Huayna Cap, esse é o nome indígena do Azteca, enfim, né? O Francisco Pizarro, um conquistador, ele matou o imperador, né? E desencadeou várias guerras civis sucessores, deixando o império vulnerável. Então não foi só a varíola que causou problemas, é, porque os próprios espanhóis quebraram o equilíbrio asteca, né? Enfim. Já os maias são um caso diferente. O auge da civilização clássica havia terminado séculos antes dos espanhóis. No entanto, os reis maias, que ainda existiam, também sofreram enorme perda por epidemia durante o período colonial, tá? Historiadores e demógrafos estimam que, ao longo do primeiro século, após o contato europeu, de 80 a 90% da população morreram em algumas regiões. Isso representa dezenas de milhões de mortes. A maior parte das mortes foi causada por doença infecciosa, embora a guerra e fome, escravidão e deslocamento também tenham contribuído significativamente. Essa é uma das maiores catástrofes demográficas documentadas da história, tá? Enfim. Agora, quanto à malária, né? Dessa vez eu não vou errar o nome da malária. É porque eu gaguejei, eu estava relaxado aí, né?
Enfim, quanto à malária, ela teve um impacto importante em áreas tropicais. A malária, tá? Pesquisa, o que eu falei não, pesquisa sobre a malária. Mas não foi a principal responsável, tá? Pela queda dos impérios, astecas e incas. Enfim, a varíola foi muito pior do que a malária, tá? Enfim. A varíola teve um papel muito maior nesses casos, enfim. Olha aqui, ó. Se a colonização foi boa ou ruim, não existe uma resposta única na historiografia. Depende do aspecto analisado. Do ponto de vista epidemiológico e demográfico, foi devastador, tá? Do ponto de vista da formação dos estados modernos das Américas, tá? Desse ponto de vista de formar estados, é, enfim, aí foi bom, porque deu origem a novas sociedades, novas instituições, novas línguas, novas culturas. Do ponto de vista dos povos indígenas, frequentemente significou perda de território, redução populacional e transformação forçada de seus modos de vida. Do ponto de vista europeu da época, a colonização era vista como uma expansão política, econômica e religiosa. A pesquisa histórica moderna procura reconhecer todos os aspectos ao mesmo tempo, sem reduzir a colonização a boa ou ruim. Depende da forma que você vê. Tá, enfim. Algumas deram origem a sociedades naturais, né? Mas também causou um custo enorme, né? Humano. Um enorme custo ali. É, um enorme custo humano, tá? Enfim, um enorme custo humano. Cara, você sabe quantos indígenas tinha nas Américas aqui? Você sabe o quão rica era a diversidade cultural, étnica daqui, as etnias daqui, as culturas daqui, enfim. Cara, era tanto povo indígena que o fenotipo mudava de indígena para indígena, não era só aquele indígena genérico. Tu tinha ali características, tu tinha ali é, características únicas, tu tinha ali, né, culturas únicas que se perderam. É, eu queria citar aqui alguns exemplos de características únicas, né? E lembrando que o DNA deles e o nosso é 99,9% igual ao nosso, com 0,1% de diferença. Então é o mesmo que você e eu. Só muda a etnia e a cultura e o fenotipo, de resto é a mesma coisa. Enfim, é, cara, os indígenas, eles tinham ali as suas peculiaridades, as suas. é, tinha ali as suas peripécias, né? Tinha ali as suas peripécias, enfim. As evidências arqueológicas, genéticas e históricas mostram que as Américas eram extremamente diversas antes da chegada dos europeus. A estimativa da população varia porque não havia censos. Hoje estima-se que existem 50 a 60 milhões de habitantes em todo o continente por volta de 1492. Embora as estimativas é, Embora as estimativas menores e maiores, eu vou sempre pela maior, na moral. Se isso aqui tinha muita gente aqui. É porque eu faço um contrapeso, né? Eu vejo o número de mortes e comparo, né? E eu faço comparações ali. Quantos sobreviveram, né? Se morreu tal, então significa que tinha mais do que aquilo dali. Porque sobreviveram depois, enfim. Então, né? Era muito. É, cara. O importante é que não eram poucas pessoas, tá? É, havia milhares de povos distribuídos do Alasca até a Terra do Fogo. Essa diversidade era enorme de grupos étnicos, milhares de línguas, famílias linguísticas, cada povo possuía sua própria organização social, né? Conhecimento sobre plantas medicinais, agricultura, caça, pesca, astronomia, manejo do ambiente, enfim, né? É, Havia muita variação biológica entre os povos indígenas, embora todos pertençam à mesma espécie, Homo sapiens. Tu tem ali adaptações, tu tem ali povos dos Andes, como os Incas e seus vizinhos, apresentavam adaptação fisiológica para viver em grandes altitudes, suportando um ambiente com pouco oxigênio. Tu tem ali povos da Amazônia, né? Tu tem ali povos da Amazônia. É, Tinham diferença na estatura, tá? Média, proporções corporais faciais diferentes, né? Em comparação com povos da América do Norte e Patagônia. Tem ali povos do Ártico, como os Inuits, desenvolvendo adaptações ao frio extremo e dieta rica em gordura.
Haver enorme diversidade de cabelo, formato de rosto, nariz, altura, tonalidade de pele em diferentes populações, enfim, né? Enfim, geneticamente, todos nós somos parecidos geneticamente. Todos nós somos iguais, tá? Enfim, nós somos 99,1% igual. A pequena fração que varia, né? É suficiente para fazer alguma diferente aparência, algumas adaptações biológicas e predisposições a certas doenças, mas não afeta o fato de que é a mesma espécie, né? Infelizmente, muitas culturas apareceram após o contato. Epidemias, sarampo, influenza, além de guerra, escravidão, deslocamento forçados, causaram uma perda humanitária sem precedentes. É, muitas línguas foram extintas, conhecimentos tradicionais de agricultura, medicina e ecologia deixaram de ser transmitidos. Ao mesmo tempo, muitos povos indígenas sobreviveram, né? Enfim. Cara, olha aqui, ó. Cara, olha aqui, ó, esses malucos, eles dominavam a agricultura, a alimentação europeia teve um intercâmbio muito forte ali entre esses dois mundos. Teve ali um intercâmbio, né? Enfim, mas isso tudo foi interrompido pela malária, enfim, né? Varíola, sabe? Eu quero falar especificamente da malária, malária. Enfim, eu quero falar até o significado da palavra malária, né? Mas enfim, a malária, ela foi muito perigosa, ela é perigosa junto com a febre amarela, amarela, né? Enfim, com a febre amarela, né? Com a febre yellow, né? A febre amarela, enfim. É, cara, o que que eu posso falar, meu amigo? Os caras eram mestres da agricultura e, tipo, os incas, não, os maias, eles desapareceram antes do contato. Antes do contato, não desapareceram, não, perdão. Desaparecer não é a palavra apropriada. Eles enfraqueceram antes da chegada do homem, do homem europeu, né? Enfim, eu não gosto de falar homem branco como se fosse outra espécie, não. É um homem europeu, né? Um homem antes do homem europeu chegar, os indígenas, os maias daqui já haviam enfraquecido, enfim, né? Por epidemias, agricultura, mudanças climáticas, enfim, eu quero explicar como as mudanças climáticas acabaram com os maias, por favor. Por favor, fique aqui, por favor, fique aqui para escutar a explicação. É, por favor, fica aqui. Olha, por favor. Olha aqui, ó. Os maias não desapareceram ainda chegados, não desapareceram por completo. O que ocorreu foi um colapso de muitas cidades maias do período clássico, né? Enfim, milhares de maias continuaram vivendo na região, né? E seus descendentes vivem hoje no México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Enfim, né? Muitos vivem ainda hoje mais longe, né? Longe da glória maia, né? Enfim. Os pesquisadores acreditam que esse colapso não teve uma única causa, não teve ali mudanças climáticas, estudos de sedimento de lagos, o o nome é o nome é estalagmites, né? De cavernas, é, é, em outros registros geológicos mostram que a região passou por secas prolongadas durante muitas décadas. Essas secas reduziram a disponibilidade de água para a agricultura, né, consumir agricultura. Não tem ali agricultura sob pressão e mais, né, eram excelentes agricultura, desenvolveram terraços, sistema de drenagem, reservatórios de água e cultivavam, né, milho, feijão, abóbora, cacau e outras plantas. Porém, o crescimento populacional aumentou, né? Porém, né, o crescimento populacional, né? Isso foi uma faca de dois gumes. Olha aqui, ó. Por que que eu falo isso? Porém, né, o crescimento populacional, né, aumentou a demanda por alimentos, né? E quando você tem uma população grande, tu precisa de de muitas formas quando eu falo muitas formas, tu tem ali um sistema muito estruturado, né? Para tu ter ali toda uma alimentação, né, para a população. Tu precisa estruturar sistematicamente aquele sistema ali, né? Precisa ali ter ali uma forma bem definida de agricultura, de distribuição, né? Que toda uma logística para a população conseguir fazer comércio, enfim, né? Conseguir ali alimento, tudo um clima, tudo ali, né? Tudo ali, um bonitinho ali, para tudo ficar bonitinho. Uma população muito grande.
É, e uma população muito grande demanda muito, e quando você quebra o meio alimentar, quando você não tem mais alimentos, a população desaba. Quando vier as secas, né, a produção cai drasticamente e a inanição bateu a porta. Há evidência que a expansão da cidade, né, é, foi a evidência, né, que a expansão das cidades um claro indício, né, que os caras tinham muito recurso alimentar, eles desmataram muitas regiões, né, e isso foi um fato de dois gumes, porque isso reduziu a umidade local e agravou as secas, né? Enfim, o aumento populacional desgastou, né? Enfim. Os mais não formavam Império Único, eles eram várias cidades independentes que frequentemente entraram em conflito. As guerras tornaram as situações ainda mais difíceis durante o período de seca. Tu tem a crise política, falta de alimento e os conflitos, né? Enfraqueceram a autoridade dos governantes. Muitas cidades foram abandonadas gradualmente. E falando sobre a malária, né? Ela é uma doença causada por protozoário do gênero Plasmodium. É transmitida por mosquito do gênero Anopheles. A palavra malária, olha aqui, fala comigo. Malária, 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 malária. Vem do italiano malaria, que significa a ruim. Antes da descoberta dos micro-organismos, acreditava-se que a doença era causada por dos pântanos. A malária foi muito importante, a malária, né? Foi. Peraí. Ela foi muito. Ela contribuiu muito, né, em algumas regiões, durante o período colonial, para várias mortes, né, enfim. É, qua- especialmente, né, em áreas tropicais, né, enfim. É, da- E já a febre amarela tá, é causada por um vírus transmitido por mosquito do gênero Aedes, né? Ambos causaram muitas mortes após o contato entre continentes, né? Enfim, ambos ali causaram muitas mortes. No entanto, para o colapso das grandes cidades mais, né, as evidências científicas apontam para secas prolongadas, pressão sobre recursos naturais, conflitos políticos e guerras, e não para epidemias de malária especificamente, tá? Enfim. Para falando especificamente sobre o colapso das grandes cidades maias, não foi malária, foi outros fatores. As grandes epidemias, né, trazidas pelos europeus, como a varíola do sarampo, ocorreram alguns séculos depois, não, alguns séculos, não muitos, alguns séculos depois, né, e afetaram os povos mais que ainda existiam. Cara, olha aqui, ó. Olha aqui o colapso demográfico. Eu estou tentando explicar aqui, desde o início aqui, como que funcionava a sociedade maia no quesito alimentação. A população, ela subiu. Pensa em coelhos. Olha aqui, pensa em coelhos. Tu tem ali muito coelho. Tu tem ali uma vasta região com alimentos. Coelhos comem tudo. Coelhos se multiplicam. Comida acaba. População volta a crescer. Esse é um gargalo. Enfim, né? Mas, cara, eu fico impressionado. Eu fico impressionado com toda a agricultura maia, né? Com a Azteca, Inca. Mas, né, a varíola e a malária não são. A malária não sei porque eu sinto tanta malária assim. Não sei porque eu sinto tanto assim. Enfim, foram contribuintes perfeitos para devastar a zorra toda. Enfim. Eu queria fazer aqui uma demografia mais profunda de populações, quantas populações morreram e quanto restaram, né? Enfim, eu queria ter uma noção mais profunda é, disso tudo, então eu estudei, né? Enfim, olha aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Estudar demografia histórica, aqui. A ideia central aqui é epidemias, né? Encontrar uma população numerosa e organizadas. E isso foi um impacto enorme, feito rebanho, né? Um pega e todo mundo pega. Olha aqui. Antes de 1492, como eu já falei, as estimativas falam de 50 a 60 milhões. Alguns falam de até 60 milhões. Após o contato com os europeus, ocorreu um colapso demográfico sem precedentes. Em aproximadamente um século, estima-se que aqui a população indígena das Américas tenha caído de 5 a 5 a 10 milhões de pessoas, né? Enfim. Tenha caído de 5 a 10 milhões de pessoas, né? É sério. Estima-se que em algumas décadas, tá?
Tem aquele de 5 a 10 milhões de pessoas, é sério, só sobrou 10 milhões, 600 milhões. Em muitas regiões foi de 90% a redução, em algumas localidades mais de 95%. As principais causas foram, né, como eu já expliquei, varíola, sarampo, influenza, outras doenças infecciosas que correspondem, né, pela maior parte das mortes, guerra de conquista, conflitos, fome causada pela interrupção da produção agrícola, do abastecimento, escravidão e trabalho forçado, deslocamento forçado e desorientação social, enfim. E deixando claro que a varíola teve um papel muito mais importante na queda demográfica dos grandes impérios, como o Azteca e o Inca. A malária foi importante em algumas regiões tropicais durante o período colonial, mas não explica sozinho o colapso das civilizações. Quando os povos não... olha aqui, quando esses povos, né, é, começaram a decair, você precisa saber que são vários fatores. Muitos grupos foram extintos, né? Ou sobreviveram, às vezes com populações reduzidas. Hoje existem centenas de povos indígenas na América e milhões de comunidades que preservam sua língua, cultura e identidade. No Brasil, por exemplo, há mais de 300 povos indígenas e mais de 270 línguas indígenas ainda faladas, mostrando que apesar das perdas, a diversidade cultural não desapareceu, tá? Enfim. A diversidade cultural não desapareceu da face da Terra. Olha aqui, ó. Mas como que eu faço? Até agora eu não expliquei. Como que eu faço para fazer uma demografia indígena? Os caras chegam lá e falam, 70 milhões, absoluto cinema. Enfim, né? Como que ele faz esse tipo de coisa, né? Como que ele faz esse tipo de coisa? E até agora eu não expliquei, né? Como que funciona a agricultura maia, né? Enfim, eu falo, eu rodeio e não chego nesse ponto nunca. Olha aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Ninguém contou diretamente quantos indígenas tinham antes da chegada dos europeus. Então, os pesquisadores precisam reconstruir a população usando várias evidências científicas. Então, enfim, olha aqui, a arqueologia faz ali, né? Uma demografia sobre o tamanho do assentamento e quantas pessoas caberiam nele, faz ali uma arredondação, né? Quantas casas, velocidades existiam, agricultura, né? Estima-se quanta comida podia ser produzida, sabendo a produtividade do milho, feijão, abóbora e outros cultivos, calculam-se quantas pessoas daquela terra conseguiam alimentar. Estudo de pólen, sedimentos, analisam, né? Analisam isso, né? Analisam os grãos de pólen preservados em lagos, plantas, né? Se aparece muito pólen de milho, por exemplo, isso indica que a agricultura era intensa e uma população muito maior. A genética, né? Também ajuda, embora não permita contar diretamente quantas pessoas existiram. Os primeiros colonistas europeus descrevem cidades, mercados e aldeias. Esses relatos são comparados com evidências arqueológicas. Os cientistas juntam todas as informações para estimar uma faixa provável de população, em vez de um número exato. No caso dos mais, né, a agricultura era muito eficiente. Eles cultivavam somente milho, feijão e abóbora, um sistema conhecido como as Três Irmãs. Essas plantas se ajudam mutuamente. O milho serve de suporte para o feijão. O feijão fixa o nitrogênio no solo e a abóbora cobre o chão, reduzindo a perda de água e o crescimento de ervas daninhas. Além disso, os mares não dependiam apenas da técnica de derrubo e queima. Em algumas regiões, eles construíram terraços, encostas, canais de drenagem, campos elevados em áreas alagadas e reservatórios para armazenar água durante a seca. Essas técnicas aumentavam bastante a produção de alimentos. Por isso, muitos historiadores consideram possível que a população maia tenha chegado a vários milhões de habitantes antes do contato com os europeus. Da mesma forma, a estimativa para toda a América colombiana né? Da mesma forma, a estimativa de toda a América colombiana variam bastante, de 140 milhões, né? Dependendo do modelo utilizado. A diferença, né, existe porque esses números são construção científica, não são censos realizados na época, né? Isso é um problema grave. Não é um censo realizado na época, né? Não é uma coisa ali. Não é um censo realizado na época, pelo amor de Deus. Enfim, né? Cara, olha aqui, ó. É, Você precisa ser um detetive arqueológico para descobrir sobre a sociedade asteca, né? Não existem censos modernos daquela época. Historiadores e arqueólogos usam quatro formas principais, como estou explicando.
E os astecas é interessante. Sabe por que eu falo que eles são interessantes? Os astecas tinham uma escrita pitográfica e mantinham registros detalhados, como o Códice Mendonça, de quanto imposto cada cidade subjugava, quanto cidade, né, subjugada ali deveria pagar. Se uma cidade pagar toneladas de milho e milhares de mantos de algodão, os historiadores conseguem calcular o tamanho mínimo da população necessária para produzir aquilo e consumir aquilo. Os arqueólogos mapeiam as ruínas de, como eu falei, de casa, tamanho da cidade, principalmente a infraestrutura agrícola, né? Como Chinampás, as famosas ilhas gregas artificiais, né? A série, enfim, né? Sabendo quanta comida produzida, estima-se quantas bocas podiam ser alimentadas. É, e os espanhóis começaram a rapidamente a cobrar impostos e converter pessoas ao catolicismo, cruzando esses dados, né, com o colar populacional para as doenças. Os matemáticos fazem ali uma projeção reversa para estimar quanto viviam ali. Ao analisar documentos paroquiais antigos, relatos de médicos da época, estima-se o impacto das doenças, né, como variam, o que ajuda a calcular o tamanho exato da população. Na região do México, né, central, de 15 a 20 milhões antes da chegada de Colombo. O primeiro contato foi um choque cultural absoluto para os dois lados. Quando os espanhóis chegaram, liderados por Hernán Cortés, chegaram à capital azteca, o nome é Tenochtitlan, né? Tenochtitlan. Em 1519, ficaram maravilhados. Elas eram limpas, mas mais limpas, muito mais limpa, maior do que qualquer cidade europeia na época, um país ao Londres. Tinha canais, pontes flutuantes, grandes mercados. O imperador azteca Moctezuma II recebeu Cortés passivamente a princípio. Ele tentou entender quem eram aqueles homens estranhos de armadura, barbas compridas e armas barulhentas, né, aqueles mosquetes. Ao conselhamento popular, os astecas não acharam de imediato, né, que os espanhóis eram deuses literais, mas sim seres poderosos, com quais precisavam negociar politicamente. A paz durou pouco, os espanhóis com a conversão do ouro e horrorizados com sacrifícios religiosos astecas fizeram Moctezuma referência para palácio. A tensão estourou em guerra aberta, culminando no cerco e destruição de Tenochtitlan em 1521. Com a ajuda de milhares de indígenas, né, que odiavam o domínio asteca. Olha aqui, ó. Cara, você imagina a cara de um asteca ao ouvir um animal europeu. Imagina ouvir um bicho que você nunca sequer sonhou que existia na América Latina. Os maiores animais domesticados eram cães, perus, né? As ilhamas não existiam cavalos, vacas, porcos, ovelhas. O cavalo foi o animal que mais chocou o Azteca. A reação inicialmente, alguns indígenas acharam que o cavalo e o cavaleiro eram um único humor de quatro patas, como o centauro. A descrição desse relato, né, os grandes cervos sem chifres que tinham pés de metais, ferraduras, que faziam muito barulho e corriam incrivelmente rápido. Não tem ali o uso militar, né? Os espanhóis sabiam do impacto psicológico dos cavalos e os usavam para aterrorizar as defesas indígenas, né? Porém, os astecas rapidamente aprenderam que aqueles animais eram mortais comuns e passaram os ataques de guerra com buracos, com lanças no chão para derrubá-los. O tendo de porco, gados e bode, olha aqui, ó. Esses animais de fazenda trouxeram reações que variam de acordo, que variavam dos pontos, que variavam, né, dos pontos, né, ao caos ecológico, né? Vou explicar os porcos entregaram profundamente às populações indígenas. Há registros arqueológicos fascinantes, como o de Tecuac, mostrando que povos locais capturavam caravanas espanholas, né? E sacrificavam invasores, né? Esses cavalos para os deuses. No entanto, os porcos não foram sacrificados e nem comidos de início. Os nem ficaram tão confusos com os porcos que simplesmente os jogaram em poços e os mantiveram presos sem saber muito o que fazer com eles. E olha aqui, ó. De ter ali passando do choque inicial da conquista, né?
A população indígena adotou as galinhas e os porcos, né, de forma extremamente rápida nos seus quintais. Eram animais fáceis de cuidar, produzir rapidamente, viraram uma fonte de proteína barata. Vacas, ovelhas e bois foram soltos pelos espanhóis para pastar. Como não tinha predadores naturais, as terras não tinham cerca, já que a agricultura local era baseada em hortas abertas. Em hortas abertas. Esses animais causaram um desastre ambiental, pisotearam a produção de milho dos indígenas, né, destruíram o solo fértil e causaram erosão em massa, mudando para sempre a paisagem do México. Não, veja bem, olha aqui, os astecas não eram primitivos. Eles conseguiam, cara, fazer ilhas artificiais. Cara, olha aqui, Tenochtitlan. Tenochtitlan. Se você compara com Paris, não com Paris, né? Paris, ela era muito mais evoluída em alguns aspectos, enfim. Era muito mais evoluída. É um erro grotesco achar que os astecas eram primitivos. Se a gente colocar Tenochtitlan lado a lado com grandes cidades da Europa, Paris, Londres ou Sevilha, a capital asteca dava um banho de engenharia, saúde pública e planejamento urbano. As famosas ilhas artificiais, né, não eram amontoados de terra, as chinampas eram um sistema de agricultura super avançado e altamente produtivo. Eles ficavam as estacas de salgueiro no fundo do lago raso e eles entrelaçavam com junco e depois preenchiam o espaço com lama fértil do fundo do lago e de planta orgânica. Enquanto a agricultura europeia dependia das estações, né, e do descanso da terra, além de sofrer com seca, as chinampas tinham água constante por infiltração, né, permitiam 7 colheitas por ano. Era basicamente um sistema de hidroponia ancestral que alimentava uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Olha aqui, ó. Para a época, o nível de desenvolvimento urbano no Titã fazia as cidades europeias parecerem medievais e salubres. Paris ou Londres, enfim, as pessoas jogavam lixo direto na rua, daí, né, vinham as terríveis pestes. E no Titã, a limpeza era levada a sério, havia maculatura de lixo, banheiros públicos em pontes, em canais, milhares de pessoas encarregado de varrer e lavar as ruas todos os dias, né? O próprio imperador se banhava 2 vezes por dia. Enquanto os europeus bebiam água de rio frequentemente contaminados, os astecas construíram um aqueduto duplo de pedra, né? Que fazia água limpa em cima das fontes. O nome é Chapultepec, direto para a cidade, de uma fonte lá, né, para evitar que enchente destruísse a cidade, para separar a água salgada do lago Texcoco da água doce que usavam para beber, né? Enfim. Para beber e plantar, eles construíram um dique de 16 quilômetros de comprimento. Olha aqui, ó. Enquanto os europeus perderam o acesso e o conhecimento de aquedutos quando Roma caiu, eles conseguiram manter o aqueduto ali por bastante tempo, né? Coisa que os europeus não mantiveram. Cara, olha aqui, ó. Se você fosse andar em Paris em 1300 e andar na capital asteca, era muito diferente, maluco. Olha aqui na Europa, tu tinha epidemia de ratos, tu tinha peste negra, tu tinha a zorra toda. Olha aqui, ó. Tu tinha a zorra toda, né? A única coisa que os europeus tinham mais ali pra mim era o poder naval e bélico, né? E em alguns aspectos mais, os europeus eram muito mais evoluídos, mas em questão de salubridade, eu preferia muito mais ser uma asteca do que ser um europeu. Enfim, eles eram civilizados, né? Eles não eram selvagens, tinham ali seus rituais, né? Como todo povo. Eu fico fascinado com essa história. Olha aqui, ó. Enquanto os europeus tinham boa parte do conhecimento de engenharia sanitária e hidráulica após a queda do Império do Ocidente, né? Enquanto os europeus tinham perdido, né, tinham ali uma história no passado ali, mas boa parte do conhecimento da engenharia sanitária e hidráulica após a queda do Império Romano do Ocidente, deixando aquedutos ruírem e esquecendo hábitos do banho frequente. Os povos da Mesoamérica herdaram e aprimoraram técnicas milenares de gestão de água, que eles mesmos desenvolveram de forma convergente. Olha aqui, ó. Tanto os romanos quanto os astecas desenvolveram um sistema hídrico independentemente de forma convergente, sem contato próprio, enfim, né? Para os astecas tomar banho todos os dias, ou em banhos de vapor semelhante a sauna, era a norma social. Os espanhóis costumavam passar meses sem sabão. Por preconceito religioso, falta de costume, cheiravam tão mal que quando chegaram na Tenochtitlan, os astecas andavam perto deles queimando incenso, né? Os europeus achavam que era uma honraria divina. Na verdade, era para disfarçar o mau cheiro. Em Paris ou Londres,
O lixo acumulado nas ruelas medievais atraía hordas de ratos e pulgas, né, enfim, né? Em Paris ou Londres, né, o lixo acumulado nas ruelas medievais atraía hordas de ratos e pulgas, criando um cenário perfeito para a peste negra que devastou um país da Europa em 1300. Em Lusitânia, as espécies humanas eram coletadas em barcos usados de forma extremamente organizada como fertilizante agrícola ou num processo de tingimento de tecidos, não era desperdiçado jogado nas ruas. Mas olha aqui, ó. Os europeus levavam vantagem em alguns aspectos, né? Enfim. Tu tem ali, né? A metalurgia, né? Tipo. É, comparar a metalurgia europeia com a Azteca. Por aqui, os Aztecas faziam ferramentas e armas de cobre, bronze e de obsidiana, um vidro vulcânico muito afiado, capaz de decepar um cavalo, de causar um grave laceramento no cavalo. Porém, os espanhóis dominavam a metalurgia do aço, do ferro e do aço, o que lhe dava armadura quase impenetrável e espadas muito resistentes que não quebravam, né? Os espanhóis dominavam o ferro e aço, né? Enfim. Tinha ali a pólvora, as armas de fogo da época, como os arcabuzes e canhões. Embora fosse lento e preciso, barulho, cheiro de enxofre e o poder destrutivo tinha impacto psicológico devastador no início do conflito. Os europeus desenvolveram caravelas capazes de cruzar oceanos inteiros e sabiam usar bússolas e astrolópicos para a navegação. Olha aqui, ó. E os astecas não eram primitivos, eles só tinham rituais, né, como todo povo. Esse comentário é crucial para a antropologia. Os sacrifícios humanos praticados pelos astecas chocam os europeus e foram usados como desculpa moral perfeita para justificar a invasão e o massacre. E os astecas faziam sacrifício por uma profunda crença de que se não oferecesse o sangue, a energia vital aos deuses, o sol não nasceria no dia seguinte e o universo iria colapsar. Para eles, era uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, na mesma época, a Europa queimava milhares de pessoas em praça pública na fogueira. Isso, isso não era muito diferente. Não era muito. Meu irmão, não era muito diferente, né? Enfim, ou exibia cadeia traidora em decepada estaca na Pão de Lão de Paris. Enfim, olha aqui, ó. Se você for pegar uma caravela, uma caravela, seja espanhola ou portuguesa, comparar com um barco asteca, é outro nível. A marinha espanhola era muito mais desenvolvida. Cara, eu vou explicar aqui um pouco sobre a caravela. E, cara, você imagina, tu tá lá de boa, qualquer povo indígena ali nas Américas. Não só os astecas. Tu tá lá de boa, vivendo sua vida. Chega um homem fedido, barbudo, com armadura, com uma arma que faz cabum, todo tecnológico, uma caravela gigantesca, todo tecnológico, falando assim, ó, tu tem que aceitar Jesus Cristo. Tu tem que amar o seu próximo. Você não esquece que lá na minha terra eu queimo pessoas em praça pública. Absoluto. Cara, mas é emocionante o contato dessas civilizações. É emocionante o contato dessas civilizações, tá? Enfim. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, você tinha povos que dominavam a engenharia hidráulica e a medicina herbal e viviam em cidades impermeavelmente limpas, e do outro lado, navegadores espremidos em caravelas, pombeiros e banhos de doenças, mas carregavam consigo a tecnologia bélica mais destrutiva da época, o aço, a pólvora e barcos gigantes capazes de cruzar os oceanos. Enfim. Tipo, não, eu vou levar Jesus Cristo para eles, gente. Essa é porque eles eram um montão da expansão colonial. A justificativa de salvar almas, civilizar os povos, servia para encobrir a busca implacável do ouro, para terra. Os espanhóis usavam a religião como uma denominação cultural tão poderosa contra as espadas de aço de Toledo, enfim. Para os povos indígenas, ver a fortaleza flutuante caravelas que no horizonte deve ter sido equivalente a nós vemos uma nave espacial, né? Era de tecnologia, transporte e instrução que eles nunca conseguiam mensurar ali na cabeça deles, que nunca pensaram em desenvolver, né? Porque o mundo dele não precisava disso. Olha aqui, ó. Mas, Mikael, se eu pegar o barco asteca mais tecnológico e comparar com a caravela mais tecnológica, o que vai ter de disparidade entre essas duas coisas? Muito grande, cara. Muito grande, tá?
Olha aqui, se a gente colocar lado a lado uma embarcação de água doce mais avançada que o Azteca tinha contra a caravela, mais tecnologia da época, a disparidade não era só de tamanho, mas de propósito de engenharia física. Os Aztecas não tinham navios de alto mar, porque a vida e o comércio dele é por ser um sistema de lagos interligados no Vale do México. Por isso, eles refinaram a canoa ao máximo. Tinha ali, as maiores canoas eram cavadas a partir de um tronco gigante de uma árvore cipreste pinho, era incrivelmente estável e leve, enquanto uma canoa levava de 2 a 4 pessoas, enfim, né? É, é, as maiores canoas de cargo de guerra podiam carregar 40 pessoas. Um soldado de mercadorias, milho, feijão, pedras de construção. Eram movidas por remos, como as águas dos lagos eram calmas e rasas. O remo dava uma agilidade absurda e conseguia manobrar em canais de 2 metros de largura dentro do oceano e acelerar muito para atacar, né, de surpresa. Já as caravelas eram outro nível. A caravela e mais tarde a nau era uma máquina projetada para enfrentar o desconhecido e o caos no oceano aberto. Não era tecnologia, ela era um morro da engenharia. Diferente da canoa, que era um tronco é, é, escavado, a caravela era construída com um esqueleto de costela de madeira coberto por tábuas sobrepostas e escalafetadas com pique para não vazar água. Isso permitia criar cascos gigantescos e profundos, enfim. A maior invenção das caravelas portuguesas eram as velas triangulares latinas, elas permitiam nebulinar, ou seja, navegar contra o vento fazendo uns zigue-zagues. Isso era uma revolução física fascinante para a época. Uma caravela podia carregar de 50 a 50 pessoas, né? Enfim, conseguia unificar mesa em alto mar, sem precisar reabastecer, enfim, né? É, Enfim, as negras chegaram a usar ataques militares na água, também barcos que vai para áreas mais rasas, né, onde eles eram encalhados, né, e depois os atacavam milhares de canoas rápidas, né. Enfim, tinha essa tática também dos astecas. Cara, o engraçado é que esses povos europeus, eles diziam assim, não, eu sou cristão, certo? Eu creio em Jesus Cristo. Porém, muitas doenças venéreas vieram de animais. E eu nem preciso falar, né? Das doenças venéreas, pelo amor de Deus. Enfim. Enfim, né? Olha aqui, ó. Do ponto de vista biológico, o isolamento geográfico milhões de anos fez que as populações das Américas não tivessem imunidade nenhuma contra vírus e bactérias que os europeus traziam. Quando os espanhóis chegaram, eles trouxeram um arsenal invisível. A maioria das doenças humanas surgiu milhares de anos atrás, da nossa convivência muito próxima com animais domésticos na Ásia e África, vacas, porcos e aves. Como os povos americanos não tinham essa tradição de criar grandes rebanhos de mamíferos com espaços fechados, eles nunca tinham sido expostos a esse patógeno. Olha aqui, ó. A história de que doenças venéreas surgiram porque pessoas tiveram contato com cabra, vaca e os animais domésticos é um mito, uma lenda urbana, tá? Os patógenos são geralmente muito específicos, né? Sobre quais hospedeiros conseguem infectar. Uma bactéria ou vírus que causa uma infecção genital sistemática em uma cabra ou vaca não consegue se transmitir ou sobreviver no organismo humano dessa forma para criar uma nova doença sexualmente transmissível, né? Como DST humana. A maioria das DSTs evoluiu de forma, que resistiam a medidas ancestrais, humanos há milhões de anos sofrendo, né? Humanos há milhares de anos, né? Enfim, né? Sofrendo, há milhares de anos já tinham isso, né? Enfim, sofrendo com isso. Não usei desse tipo de relação, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Olha a diversidade de povo, bicho. Olha a diversidade de povo. Olha isso daqui, ó. Olha a diversidade de povos. Maluco, olha isso daqui, ó. Maluco, olha isso. Cara, era muito povo, muito povo. Era muito povo, maluco. Enfim, olha aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Como eu já expliquei, olha, cara, você sabe quantos povos indígenas existiam desde a América do Norte até o sul da Patagônia?
até a Ilha do Fogo, enfim, né? É, você sabe quantos tinham lá? Quantos povos tinham? Você sabe quantos povos? E cara, e tipo, não foi doenças venéreas que matou as populações, tá? E os europeus não tinham relações com os animais, né? Pelo amor de Deus. Enfim, mas cara, olha aqui, o cristianismo quando chegou aqui. As pessoas falam que eles foram ruins, porém os jesuítas protegiam os indígenas dos bandeirantes, né? Esse é um ponto interessante, que as pessoas não são de comentar muito, né? Enfim, olha aqui, ó. Não existe número consensual sobre quantos povos indígenas e etnias diferentes, ou qual a população era total, ou qual era a população total da América, né? Enfim, né? Estima-se que existem milhares de tribos, né, diferentes, mais de 100 mil línguas distintas, desde o Alasca até a Terra do Fogo. As estimativas demográficas variam drasticamente entre uma linha chamada minimalista e outra de maximalista, cerca de 8 a 15 milhões de pessoas. É, em, é, na estimativa mais baixa de 50 a 100 milhões de pessoas. Enfim, né? A maior concentração populacional estava nas áreas do Império Azteca, Mesoamérica e Inca, região andina, né? Enfim. Olha aqui, ó. Os povos indígenas viviam isolados do resto do mundo, né? Por isso não tinham, né? Como eu já expliquei mil vezes, imunidade. Olha aqui, ó. Não eram doenças venéreas que causaram um colapso, mas sim doenças respiratórias e eruptivas, altamente contagiosas, como a varíola, o sarampo, a gripe, o tifo, a peste bubônica. Essas doenças frequentemente viajavam mais rápido que os próprios colonizadores, né? Dizimando qualquer contato com os europeus antes mesmo da chegada. Olha aqui, ó. Tu tem ali os jesuítas, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. O bandeirante da Igreja Católica, olha aqui, ó. O ponto sobre a relação entre Jesus e os bandeirantes é historicamente preciso e revela uma das grandes tensões da coleção. Os bandeirantes, né, paulistas invadiram o interior do território atrás do ouro, atrás de mão de obra indígena para escravizar. Né? Já os jesuítas da Comunidade de Jesus queriam catequizar e converter esses indígenas para proteger para proteger e catequizar os nativos. Os jesuítas criaram missões ou reduções, especialmente no sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Nesses locais, eles viviam sob a tutela dos padres, aprendiam ofícios, né? Ofícios, música, que tudo eram protegidos da escravidão, né? É, por, pelo poder jesuítico, né? É, pelo poder real, né? Que foi dado aos reis que os reis deram aos jesuítas, né? Já que a Igreja Católica é, e a coroa espanhola, né? Teoricamente proibiu a escravidão de indígenas convertidos. Como os indígenas como os indígenas das missões já eram acostumados ao trabalho disciplinar e viviam concentrados, eles viraram alvos fáceis para os bandeirantes, né? É, é, como os indígenas das missões já eram acostumados ao trabalho disciplinado e viviam concentrados, né? Os bandeirantes viram como alvo fácil. Ocorreram batalhas violentas entre bandeirantes de missões jesuíticas que chegaram, né, a armar os indígenas com arma de fogo para se defenderem, né? Com a Batalha de Bororó de 1641. Embora os jesuítas, embora, né, os jesuítas realmente tenham protegido fisicamente os indígenas da escravidão brutal dos colonos, o processo de catequização, né, resultou na destruição de grande parte da cultura, língua, crença e modo de vida, né, original das populações, no processo conhecido como aculturação, né, enfim. Cara, a Batalha de Bororó de 1600, né, e de 1641 ocorreu no interior da América. Por que ela é importante? Eu vou explicar. Da América Portuguesa durante o período das bandeiras paulistas e mais, né? Olha aqui, é assim, ó. Como que funcionava? Tu tinha ali um cenário aí totalmente colonial, sem qualquer margem para nenhum anacronismo moderno, tá? Tipo,
A paisagem daquela época representa o Cerrado brasileiro, sem qualquer interferência moderna. O terreno apresenta colinas, né? Apresentava ali colinas suaves, campos abertos alternados com matas de galeria densas, acompanhado por pequenos rios e córregos, né? O solo é avermelhado com afloramento rochoso, né? Troncos caídos, né? Com piseiros, gramíneas altas, né? Arbustos arbustos retorcidos, palmeiras nativas e pés, parquezeiros, lobeiras, árvores típicas do cerrado, né? A vegetação mostra marcas de queimaduras naturais antigas e áreas de matas mais fechadas, utilizadas como abertura como cobertura para emboscada. O clima corresponde ao início da estação seca. O céu apresenta poucas nuvens, iluminação intensa, né? Intensa do início da manhã, raios solares atravessando a fumaça da pólvora, pequenas partículas de poeira levantadas pelos combatentes, a umidade do ar é baixa, produzindo um ambiente, né, quente, seco. O guerreiro indígena, né, aparece distribuindo informações flexíveis, aproveitando o conhecimento do terreno, né? Muitos permaneceram parcialmente escondidos atrás das árvores, rochas, vegetação, enquanto os outros avançavam rapidamente, utilizando táticas de ataque, né? E retirada, né? Enfim, né? Os corpos pintados, elaborados com urucum vermelho, genipapo, né? Genipapo preto, padrões geométricos, linhas tradicionais baseadas na etnografia dos povos do Brasil Central, os cabelos longos, alguns presos com fibras vegetais, é, utilizavam cocares discretos, penas naturais de araras, gaviões, emas, a zorra toda, né, colares ali confeccionados com sementes, ossos, dentes, animais e conchas, obtido por troca. O armamento indígena incluía, né, arcos longos feitos de madeira resistente, cordas produzidas com fibras vegetais, flechas de diferentes tipos para perfuração, né, lanças longas endurecidas ao fogo, é, bordões maciços de madeira extremamente pesada, machados de pedra polida reutilizada, facas obtidas por comércio, né, né, escudos quando compatíveis, né, quando tem ali uma compatibilidade com a histórica, com a historicidade da região. Algumas flechas permaneceram fincadas em árvore no dia da batalha, nos escudos, nos gibões dos bandeirantes. Os bandeirantes paulistas apareceram vestidos com os gibões de couro cru, de anta, o boi, protegendo o trono contra flechas. Vestiam, né, calças simples de algodão grosseira, bota resistente, chapéu largo de couro, cinturões carregados de pólvora, balas de chumbo, facões, espadas curtas, adagas. Alguns apresentavam longas barbas, né, roupas desgastadas, primeiras expedição, sinais de fadiga. Outros carregavam mochila de couro contendo alimentos, ferramentas, utensílios. Um armamento europeu incluía arcabuz, Bacamarte, mosquinha de mecha, o pardeneira compatível com o ano de 1641. Alguns homens estão carregando lentamente suas armas que utilizam a pólvora, né? Utilizando a pólvora negra, né? Despejando pelos frascos de pólvora, né? Varreta de ferro, não, aquela vareta de ferro, né? Que tu coloca ali a pólvora, né? E projeto de chumbo, outros já afetaram disparos de fumaça branca que reduziam parcialmente a visibilidade do campo de batalha. O combate mostra simultaneamente de forma intensa, flash cruzando o ar, disparo de arma de fogo, né? Guerreiros correndo contra a vegetação, combatendo com lanças, espadas, facões, bordunas. Alguns combatentes estão feridos, recebendo auxílio de companheiros, enquanto outros recuam para reorganizações de posições. Cavalos e mulas reutilizados pelos bandeirantes demonstram nervosismo diante do barulho dos disparos. Um cenário apresenta detalhes minuciosos, pegados no barro seco, cartuchos de papel rasgado, recipiente de pólvora, flecha quebrada, escudo danificado, folhas queimadas pela fresca das armas de fogo, aves
levantando voo devido ao combate, pequenos mamíferos fugindo da área. Ao fundo observa-se um acampamento de bandeirante improvisado, formado por por barracas simples, feitas com couro e tecido, fogueiras parcialmente apagadas, redes de dormir, ferramentas de ferro, panelas de cobre e animais de carga amarrados, né? Enfim, né? Em outra direção fluem estreita utilizada para deslocamento rápido, né? Enfim, né? A iluminação cinematográfica, né, mais realista, a fumaça da pólvora interage com o raio do sol, produzindo feixes de luz, a poeira suspensa, o ar no rosto, desgaste das roupas, a textura do couro, da madeira, da pedra e das vegetais apresenta um nível máximo de realismo. A reconstrução é basicamente sem romantizei, eu já romantizei muito mais, fui mais realista, não, eu fui romântico, porém arqueologicamente preciso. É brutal, tá? Enfatizando a complexidade brutal em sociedades indígenas coloniais, enfim, né? É, tipo, não incluir armas modernas, nem tecido industriais, os militares complexos não tinha ali muita coisa muito completa, não tinha plástico, né? Coisas contemporâneas são muito anacrônicas, né? Enfim, né? Essa reconstrução que eu fiz aqui, né? Tem rigor histórico máximo, antropologia visual, arqueologia experimental, qualidade fotográfica realista, iluminação natural, resolução, né, enfim, é basicamente isso. E pensar que, tipo, toda essa população foi devastada, foi limpada, né? Enfim, foi limpada ali, cara, por varíola, enfim. Cara, olha aqui, ó. Eu gostei, né? Olha aqui, ó. Eu gostei desse mapa porque fala aqui, ó, olha aqui, os maiores, né? Os maiores povos dessa imagem aqui são muito interessantes. Eu quero dar uma pausa aqui, peraí. Fazer assim. Não, não pausa, não pausa. Cara, eu nunca. Peraí. Muito bom essa imagem aqui. Muito bom. Sigam o professor Moisés, tá? Sigam o professor Moisés. Por favor. Sigam ele. Rapaz, eu desafio. Peraí. Eu desafio qualquer pessoa a pegar cada um desses povos aqui e estudar cada um deles, bicho. Olha aqui, ó. Esses povos aqui, ó. Olha aqui, ó. Rapaz. Enfim. A relação desses povos, né? Da Igreja Católica com esses povos. Enfim, né? Olha aqui, ó. A atuação da Igreja nas Américas não foi uniforme. Havia membros da Igreja que participaram da colonização e também houve religiosos que defenderam os povos indígenas contra a escravidão. Os jesuítas foram o grupo mais conhecido nesse aspecto. Eles chegaram no Brasil, fundando aldeamentos chamados de missões ou reduções. Nesse local, eles ensinavam agricultura, criação de animais, carpintaria, música, leitura e a fé cristã. Ao mesmo tempo, né? Procurar proteger dos escravizados, né? Provido por colonos e bandeirantes. Essa pressão, porém, né, como falei, via como mudanças culturais importantes, como a substituição de práticas religiosas tradicionais pelo cristianismo, por isso muitos historiadores reconhecem que houve tanta opressão física quanto perda de cultura. E tu tem ali a batalha que eu falei de 1141, né? Milhares de indígenas guaranis, treinados e organizados pelos jesuítas, enfrentaram bandeirantes paulistas que capturaram indígenas para escravizá-los. Os guaranis venceram e essa vitória reduziu sem grandes expansões escravistas contra as missões, né, daquele período. Além disso, durante decorreram diversos ataques a reduções jesuíticas. Muitos indígenas morreram ou foram capturados pelos bandeirantes. Os jesuítas frequentemente protestavam as autoridades portuguesas e exponeram pedindo proteção para as aldeias. Em 1537, o Papa Pio Paulo III declarou a Sublime Deus, declarando que os indígenas eram seres humanos com alma, possuem direitos naturais e não deveriam ser escravizados. Esse documento foi um marco importante. Outros povos também condenaram a escravidão dos povos indígenas em diferentes momentos ao longo do século, enfim, né? Enfim, é basicamente isso, tá? Outros povos também condenaram a escravidão injusta dos povos indígenas em diferentes documentos ao longo da história. Na prática, essas determinações nem sempre eram obedecidas pelos povos colonizadores, né? Enfim.
Tu também teve ali Bartolomeu Lascado, que denunciou a violência praticada contra os povos indígenas nas Américas, né? Suas que influenciaram debate na igreja e na correspondência sobre direitos dos povos indígenas. Enfim. Cara, a Sublime Deus de 1547 é um dos documentos históricos mais importantes da época da Convenção das Américas. Olha aqui, ó. Olha aqui, imagina o cenário. Os europeus tinham acabado de chegar às Américas, diante de povos com culturas diferentes, religiões completamente diferentes. Surgiu um debate terrível na Europa. Algumas pessoas querendo justificar a escravidão e o roubo das terras, e começaram a espalhar a ideia de que os indígenas não eram seres humanos completos, que eram bichos ou selvagens sem alma, incapazes de entender a fé cristã. O Papa Paulo III escreveu a Sublime Deus justamente para acabar com essa desculpa. Ele quis deixar claro, de uma vez por todas, qual era a posição oficial da Santa Igreja Católica com relação aos indígenas. É muito interessante. Enfim, aqui tá frio. O documento ele começa estabelecendo um princípio básico, tá? Deus criou o universo dos seres humanos. Se Deus criou a humanidade, ele a fez com a capacidade de receber a fé e a educação. Todos os seres humanos, olha aqui, todos os seres humanos, sem exceção, possuem a mesma natureza, não existem sub-humanos, né? Não existe sub-humanos. Se alguém tem a forma humana, essa pessoa tem capacidade de raciocinar, aprender, tomar decisões e, portanto, compreender conceitos espirituais e morais. Dizer que os indígenas são incapazes de aprender ou de ter fé é o mesmo que dizer que a criação de Deus foi defeituosa. Para a teologia da época, isso era um absurdo. Olha aqui, ó. O texto faz uma denúncia direta contra a ganância humana, personificada na figura do inimigo do gênero humano, né? O diabo inimigo das nossas almas, né? Que Jesus Cristo derrotou. Enfim, né? O Papa argumenta que a ideia de que os indígenas são animais é uma invenção maldosa criada puramente por interesses financeiros. Os colonizadores usavam o argumento de que os indígenas eram incapazes para tratá-los como animais de carga. O documento diz claramente que essa mentira foi inventada para justificar a escravidão e saciar a fome de ouro e riqueza de quem queria explorar as novas terras. Olha aqui, ó. Tu tem a liberdade e a propriedade, ponto central. Essa parte é uma revolucionária aqui desse documento. O Papa Paulo III, né, declara de forma absoluta os direitos dos povos indígenas, tá? Olha aqui, a liberdade e a propriedade. Olha aqui, ó. Tu tem direito à liberdade, tá? Os indígenas e qualquer outro povo que venha a ser descoberto no futuro são seres humanos livres. Por direito natural, eles não precisam ser privados da sua liberdade. Eles têm o direito de possuir suas terras, suas casas, seus bens. Ninguém tem o direito de roubar o que pertence a eles, sobre o pretexto de que eles não são cristãos. O documento declara que qualquer tentativa de escravizar esses povos ou de tirar seus bens é nulo e sem valor. Mesmo que eles não criem em Jesus Cristo, eles têm eles mantêm todos os seus direitos humanos e civis humanos, né? E intelectuais, todos os seus direitos humanos, toda essa intelectualidade é completa, tá? Enfim, né? Todos os direitos humanos, todos os direitos civis e humanos completos, né? Tudo que um ser humano tem, né? Eles podem ter ali. De direito ao ser humano ali entre o homem branco e o indígena, né? O ser humano ali, para ele, pro Papa, né, é a mesma coisa. Todo direito, né, toda intelectualidade, todo direito, né, que o homem branco tem, o indígena também tem. Perdão, eu gaguejei e me enrolei um pouco nas palavras. Enfim, por fim, o documento aborda como a igreja e os europeus deveriam se aproximar desses povos, né? Enfim, né? Como o objetivo da igreja era espalhar o cristianismo, o Papa define como isso deve ser feito. Nada de violência, a fé não pode ser imposta pela espada, pela força, por medo. Tu tem ali, né, atração, pelo exemplo. A imagem deve ser levada através de pregação pacífica, do diálogo, do bom exemplo de uma vida de caridade. Os nativos devem tratar como pessoas, devem tratar como pessoas inteligentes, capazes de ouvir um argumento e decidir
por conta própria e não como seres que precisam ser domesticados à força, né? Naquela hora eu me engaguejei um pouquinho. Eu queria falar que os indígenas têm, né, os mesmos direitos que um ser humano normal tem. Perdão, gaguejei, me enrolei nas palavras, né? Perdão. É, é basicamente isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou falar, olha aqui, eu vou tentar aqui ser mais formal, olha aqui, ó. Pronunciamento solene, olha aqui, ó. Eu vou tentar aqui, eu vou forçar ao máximo aqui a minha oratória aqui. Eu não tenho uma boa oratória, olha aqui, ó. Pronunciamento solene ao mundo. A verdade sobre os povos das novas terras. Nós, 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 Paulo, bispos e servos dos servos. E servo e servo dos servos de Deus dirigimos dirigimos a todos os fiéis que leram esta carta. É um resumo da bula, tá? Enfim, da bula. Enfim, do documento, enfim, né? É, né? É um, é, é um resumo. O Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em sua sabedoria infinita, criou o ser humano para que ele pudesse contemplar a beleza do universo e, acima de tudo, alcançar a felicidade eterna. Quando Deus moldou a humanidade, ele não fez distinção de raças, cores ou origens. Ele soprou a vida em todos nós, dotando-nos de uma alma racional capaz de buscar a verdade, de compreender a justiça, de receber o amor divino. No entanto, fomos informados de que nesse momento, né, no entanto, fomos informados de que neste mundo em que novas terras e novos povos estão sendo descobertos, do outro lado do oceano, a ganância humana começou a corromper o coração dos homens. Diante disso, não podemos nos calar. É nosso dever apostólico falar com clareza, autoridade e sem rodeios para restabelecer a verdade e a justiça da terra. O grande inimigo do gênero humano, aquele que sempre se opõe à salvação dos homens e que busca constantemente semear ódio e divisão, encontra uma nova forma de agir. Ele inspira algumas pessoas que se dizem cristãos, mas cujos corações estão dominados pela ganância e pelo desejo de riqueza fácil, a espalhar uma mentira abominável pelo mundo. Esses homens gananciosos começaram a dizer que esses povos nativos das recém-descobertas, sejam eles das ilhas ocidentais ou dos continentes sul, são seres sem razão inferiores e incapazes de entender a fé, e que por isso foram criados apenas para inferir né, serviços aos europeus, para serviços europeus. Ouça com atenção o que clamamos. Essa ideia é uma mentira diabólica. Ela foi inventada puramente para que esses exploradores possam saquear a riqueza, né, alheia, roubar terras e escravizar homens livres sem que as consciências os culpem. Quem afirma que esses povos não são seres humanos verdadeiros estão insultando o próprio Criador, que o fez a sua imagem e semelhança. Queremos que fique registrado de uma vez por todas que esse povos das novas terras e todos os outros que no futuro possam vir a ser descobertos por navegadores, mesmo que nos do planeta, são seres humanos completos e legítimos. Eles possuem razão, eles têm capacidade de raciocínio, de organização social, de afeto familiar e de entendimento do que é certo e do que é errado. Eles não são animais guiados pelo instinto, são homens e mulheres dotados de livre-arbítrio. Por serem dotados de inteligência, eles são completamente capazes de compreender a mensagem do Evangelho. Dizer que eles não podem entender a fé cristã é limitar o poder do Espírito Santo. Deus deseja que a sua palavra chegue a todos e não criarei seres humanos excluídos dessa possibilidade de salvação. Portanto, qualquer argumento que tente rebaixar a dignidade desses povos ao nível de animais de carga é rejeitado por nós como com a maior firmeza possível, enfim.
Olha aqui, o decreto de liberdade e prioridade. Usando a autoridade que nos foi concedida por Deus através de São Pedro e preocupado com a justiça e salvação das almas de todos os envolvidos, nós decretamos e estabelecemos as seguintes leis universais. Os povos nativos das Américas e de qualquer outra parte do mundo são homens verdadeiramente livres. Eles nasceram livres e têm o direito sagrado de permanecer livres. Eles são donos legítimos de suas próprias vidas, de suas terras e de suas casas, de sua plantação, de todos os bens que possuem. Ninguém, ou seja rei, imperador, general ou colono, tem o direito de confiscar seus bens, ou expulsá-los de sua propriedade sob qualquer pretexto. Sobre nenhuma circunstância, esses povos podem ser reduzidos a escravos. Se alguém for escravizado, esse ato é completamente ilegal, injusto, nulo, e sem nenhum valor perante a lei de Deus e da igreja. Olha aqui, ó. Quarto, esse direito à liberdade e à propriedade pertence a ele de forma absoluta. Pelo simples fato de serem seres humanos, eles devem ser respeitados, mesmo que não reconheça a fé cristã e decidam continuar em suas próprias religiões e costumes. O fato de alguém não ser batizado não dá a nenhum cristão o direito de roubar sua liberdade e seus bens. Aquele que violar esse decreto, escravizar esses povos, roubar suas propriedades, e estará cometendo um pecado gravíssimo contra a justiça divina e enfrentando o julgamento do Deus Todo-Poderoso. Por fim, dirigimos àqueles que desejam sinceramente levar a fé a essas novas terras. A propagação da verdade não pode ser feita por meio de armas da violência ou da coesão do medo. O Evangelho é uma mensagem de amor, paz e reconciliação. Olha aqui, portanto, ordenamos que a aproximação com todos os povos nativos seja feita de forma pacífica, amigável e respeitosa. Os missionários devem conquistar a confiança desses povos por meio de bom exemplo, de caridade, da paciência e de uma conduta de vida exemplar. Explicar a vertente da fé com respeito à inteligência deles, respondendo às suas perguntas e tratando-os como iguais perante Deus. Lembrar que a conversão sincera só pode nascer de um coração livre e que forçar alguém a aceitar o batismo por medo ou ameaça é uma ofensa grave à própria essência do cristianismo. Enfim, né? Nos ordenamos essa carta que seja traduzida, divulgada e publicada em todas as cortes, igrejas e territórios além do mar, que nenhum homem ouse rasgar, ignorar ou desobedecer a este novo decreto. Que todos sabem que a Igreja Católica se levanta como defensora dos fracos, dos oprimidos e dos que não têm voz. O direito à vida, à liberdade e à dignidade pertence a toda a humanidade sem distinção. Dado em Roma, na Basílica de São Pedro, sobre o nosso selo oficial, no ano do Nosso Senhor de 1537, Paulo III. Enfim. Um dos vários motivos do indígena não ser escravizado é que, cara, o indígena, ele não tinha imunidade nenhuma. Então ele morria para qualquer doença quando era escravizado. Ele podia fugir pro mato. E, cara, como algumas pessoas já falaram, né? Eles preferiram a morte do que a escravidão. Muitos dos casos, né? Eles preferiram a morte do que a escravidão. Tipo, o africano ele foi escravizado porque a cultura africana já tinha escravidão. O africano concebia a escravidão. O indígena não, né? Tem esse pensamento também, enfim. Todos os seres humanos são iguais perante Deus. Ninguém é inferior pelo seu fenotipo, enfim, né? E, cara, os indígenas, eles tinham ali toda uma cultura, como eu já expliquei, muito mais avançada. Pesquise sobre as tecnologias indígenas e sobre o intercâmbio alimentar das Américas. Pesquisem sobre isso, por favor. Na verdade, a colonização salvou a América, a Europa da fome, né? Peraí. Eu vou chegar em casa e vou falar mais sobre isso. Um assunto que eu tava falando que eu me perdi. Você viu, eu não me perdi, eu desviei o foco. É que os jesuítas, eles protegeram os indígenas com campanhas militares dos bandeirantes. Pesquisa assim, campanhas militares dos jesuítas contra os bandeirantes e como os indígenas foram armados pelos jesuítas, por favor. Pesquisa sobre isso, pesquise, estude, siga o cristianismo, seja uma pessoa melhor, enfim. Eu quero cantando ali, ó. Muito bonito, enfim.